Oi, gente, aqui é a Gabi, monitora de eletrônica digital. E como vocês sabem, no vídeo anterior a gente fez o processo de instalação do Quartus 2, né? Que é o software que a gente vai usar para programar os nossos dispositivos FPGA do laboratório. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente faz o processo de transferir um circuito montado no software para essa placa e mostrar também um pouco da placa em si, ok? Então eu estou abrindo aqui o manual do usuário dela, essa é a placa, a DE0 da Terasic, e esse daqui é o nosso dispositivo FPGA da família Ciclone 3 que ela usa, ok? Essa placa ela possui 10 botões switch, 3 botões push, 10 LEDs, 4 7 segmentos aqui, como vocês podem ver, e ela é conectada ao computador por um cabo USB, ok? Então, para que essa conexão dê certo, primeiro a gente vai ter que instalar o driver necessário, ok? Esse driver ele já vem incluso dentro das pastas de instalação do Quartus. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai conectar a nossa placa no computador. Vamos abrir aqui o gerenciador de dispositivos. E o driver vai aparecer aqui como não sendo reconhecido, o USB Blaster, é esse daqui, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito em cima, clicar em atualizar driver, procurar drivers no meu computador, procurar, e a gente vai escolher aqui, no diretório do Windows, na pasta Altera, na pasta 13.1, no diretório Quartos, vai ter uma pasta chamada Drivers. A gente vai selecionar ela e bem aqui vão estar aparecendo o USB Blaster e o USB Blaster 2, ok? Nós não vamos selecionar nenhuma dessas duas, a gente vai selecionar especificamente a Drivers. Clicar em OK. Verificar se a opção incluir subpastas está marcada, ela tem que estar marcada, e ir para avançar. Pronto, o driver foi instalado com sucesso, pode fechar. O gerenciador de dispositivos vai atualizar e o USB Blaster já vai aparecer aqui como sendo reconhecido dentro dos controladores USB do computador, certo? Pronto, gente. Então, depois disso, finalmente nós podemos começar nossos projetos no Quartus e depois gravar na nossa placa FPGA, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em Novo Projeto, Next, e aqui nós vamos passar por 5 páginas de configuração, ok? A primeira é para escolher o diretório. Eu geralmente crio uma nova pasta dentro da pasta Altera, ok? E coloco o nome do projeto como tendo o mesmo nome da pasta. Essa terceira aba aqui, esse terceiro espaço, ele deve ficar com o mesmo nome do projeto que você escolheu, ok? Next. Aqui está perguntando se eu quero criar essa pasta que eu coloquei o nome, nesse caso sim. Na segunda página, eu não vou mudar nada, então é Next. Na terceira página, a gente vai falar para o Quartus qual é o dispositivo FPGA que a gente vai usar, ok? A família do nosso dispositivo FPGA é a Ciclone 3. E aqui a gente vai procurar o nosso dispositivo específico dessa família, certo? Eu vou colocar aqui logo o código específico do nosso dispositivo, ok? É o EP3 C16 F4 84 C6. Esse daqui. Depois de clicar, selecionar ele, é Next. E quando estiver na página 5, eu vou alterar aqui em simulação para nenhum. Todas as opções aqui têm que estar selecionadas em nenhum, ok?
Next. E na última página vai estar o resumo de tudo que você configurou até agora. A gente confere tudo. Se tiver algo errado, você volta aqui e conserta. E se tiver tudo certo, é finish. Depois de criado o nosso projeto, ele vai estar aparecendo aqui na tela em Project Navigator. Essa aba aqui é a aba de compilação dos circuitos e dos arquivos que a gente vai criar. E aqui vai mostrar as mensagens de erros ou de avisos dessas compilações, certo? Essa aba aqui é onde nós vamos montar o nosso circuito. Primeira coisa que a gente vai fazer para montar o circuito é vir aqui em File, Novo Arquivo, e a gente vai escolher o Block Diagram ou Schematic File. Ok. E aqui vai aparecer uma aba muito parecida com a do Proteus, que nós estamos acostumados a usar, certo? Para inserir portas lógicas, entradas e saídas, é aqui em Symbol Tool, onde tem o símbolo dessa porta end. Para escolher a porta, por exemplo, uma porta end de 2 entradas, você digita o nome e coloca a quantidade de entradas que quer, certo? Se eu quisesse de 3, era assim e assim sucessivamente. Vou escolher aqui uma end de 2 entradas, ok, e vou colocar as minhas entradas e saídas. Para a entrada é input, e para a saída, output. Para conectar as entradas e a saída, a porta é nesse símbolo aqui, em fio ortogonal. E uma coisa muito importante é atentar, porque caso a sua conexão fique assim, com esse círculo maior, significa que ela não vai dar certo. Então, você desfaz e conecta novamente. Depois de tudo conectado, pode renomear suas entradas. Clica 2 vezes em Pin Name e muda para o nome que você quiser. E na saída, a mesma coisa. Depois de criado o circuito, a gente vai compilar ele. Para isso, é aqui em Start Compilation. Yes. Salvar. E aí vai começar aqui o processo de compilação, certo? Quando essa barrinha aqui atingir 100%, significa que terminou. Pronto, quando tiver atingido 100% e aparecer aqui 0 erros, você já pode passar para a próxima parte. Se tiver aparecido um erro, você vai ver aqui na aba de mensagens onde foi esse erro, vai consertar e vai compilar novamente. Caso tenha dado tudo certo, a gente vai vir aqui e clicar em Start TimeQuest Time Analyzer. Mais uma vez, se aparecer algum erro, você vê qual é o erro e tenta consertar, compila novamente, e quando aparecer 0 erros, a gente passa para a próxima parte, certo? E o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui outro arquivo, vamos selecionar University Program VWF, ok. Vamos salvar como, mudar aqui para o mesmo nome do projeto que a gente criou, exatamente igual, salvar. E o que a gente vai fazer nesse processo é uma espécie de
teste da tabela verdade, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Edit, Insert Node or Bus, Node Finder, List, e aí vão aparecer todas as nossas entradas e saídas. A gente vai clicar nas duas setinhas para a direita para adicionar elas no nosso gráfico, que vai aparecer ali depois. Ok e ok. E aí elas vão aparecer aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é configurar os nossos gráficos de possibilidades para cada entrada, certo? Como nós temos duas variáveis, serão 4 possibilidades, né? Então, a gente vai vir aqui em Edit, Set End Time e vai colocar aqui 4 microsegundos como sendo o nosso tempo final da simulação da tabela verdade. Depois disso, vamos vir novamente em Edit, Grid Size e vamos mudar aqui para 1 microsegundo o tamanho do nosso período aqui, né? Das nossas divisões, na verdade. E aí, o que vai ser feito? Nós vamos configurar a nossa entrada menos significativa. Nesse caso aqui, vamos considerar a entrada A. Em Override Clock, para que ela tenha o período igual ao tempo final que nós configuramos, certo? 4 microsegundos. Ela vai ficar com o gráfico assim. Para outra entrada, nós vamos configurar aqui em Override Clock também, para que ela tenha metade do período da entrada anterior que a gente configurou, ok? Nesse caso aqui é 2 microsegundos. E esse vai ser o gráfico dela. Depois disso, só nos resta verificar se o gráfico da saída aqui vai ser realmente o gráfico da saída de uma porta END, que foi o que nós criamos lá no circuito, ok? Então, a gente vai vir aqui em File, vai salvar as alterações no arquivo criado e vamos compilar aqui em Run Functional Simulation. Vai aparecer esse gráfico e, como vocês podem ver, realmente é o gráfico de uma porta END, né? O resultado da saída só vai ser 1 quando as duas entradas estiverem em valor igual a 1, certo? Depois nós vamos clicar aqui em Runtime Simulation. Vai aparecer novamente o gráfico, mas esse processo é necessário, ok? Vamos fechar e passar para a próxima parte, que nesse caso vai ser finalmente relacionada a transferir o que nós fizemos aqui no Quartos para o dispositivo FPGA, certo? Então, a gente vai minimizar aqui, vai compilar aqui mais uma vez o nosso circuito. Quando terminar com 0 erros, vamos compilar aqui no Start Time Quest Timing Analyzer de novo. E quando der 0 erros, nós vamos clicar em Assignments, nessa abazinha aqui de cima, chamada Assignments. Nela, nós vamos clicar em Pin Planner. E nesse Pin Planner é onde a gente vai associar as nossas entradas do software com as entradas do dispositivo e a nossa saída do software com alguma saída do dispositivo, certo? Então, como que a gente faz esse processo? Para isso, nós vamos vir aqui no manual do usuário da placa e vamos procurar onde ele vai falar das entradas e saídas.
Nesse caso aqui é em Using the LEDs and Switches. Aqui ele vai explicar para a gente como nós vamos fazer essa associação, certo? Por exemplo, se eu quero que a minha entrada A seja ligada no primeiro botão Switch, eu vou conectar ele à entrada J6 do meu dispositivo FPGA da família Ciclone 3. Exemplificando aqui para vocês, nós vamos voltar aqui para o Pin Planner. Vamos selecionar a entrada A, apertar e segurar. E vamos jogar ela aqui na posição J6. Essa daqui, no caso. Dá para ver aí, né? Pin J6. Essa é uma das formas da gente associar. Qual é a outra forma? É digitando. A nossa entrada B, por exemplo, se a gente quer que ela seja associada ao segundo botão switch, ela vai ter que estar no pino H5 do nosso dispositivo FPGA. Então, voltando aqui para o Pin Planner, a gente pode só digitar pin underline H5 e ele já vai automaticamente, certo? Já a saída, se nós quisermos que a nossa saída seja um LED, seja, por exemplo, o LED 0 da placa, ele vai ter que ser, a saída vai ter que ser associada ao pino J1 do nosso dispositivo FPGA. Então, mais uma vez, a gente pode vir aqui e digitar pin J1. Enter, e ele foi adicionado aqui, certo? Depois disso, nós vamos vir aqui em Processing e clicar em Enable Live I/O Check. Quando der Live I/O Check Passed na aba de mensagens, nós vamos vir mais uma vez em Processing e vamos colocar Start I/O Assignment Analysis. Quando der 0 erros e nós voltarmos aqui para o circuito, é para os nossos pinos estarem sendo mostrados aqui ao lado de sua respectiva entrada e de sua respectiva saída, ok? Depois disso, a gente compila novamente o circuito. Quando der 0 erros, vamos vir aqui em Start Time Quest Timing Analyzer de novo. E depois disso, nós vamos fazer a gravação disso tudo na nossa placa, certo? Vai ser aqui em Tools, Programmer, e aqui vai aparecer automaticamente o nosso dispositivo, que é exatamente esse, EP3, C16, F484. E esse daqui é o arquivo que nós criamos para ser gravado, certo? Ele tem que ser especificamente .sof, certo? O modo é JTAG e a opção aqui do Hardware Setup tem que ser a USB Blaster, certo? Então, com a placa conectada no computador pelo cabo USB, nós vamos vir aqui e ativar o modo Run nesse switch que tem na placa. Vamos selecionar o arquivo e apertar em Start. Ao dar Start, vai acender uma luz azul na placa, que eu vou mostrar para vocês depois em vídeo,
E essa luz azul significa que o programa está sendo gravado no FPGA, certo? Essa luzinha vai piscar e significa que realmente está gravando. Depois disso, você faz o teste da tabela verdade e se tiver tudo certo, todo o processo foi feito corretamente, ok? Então, gente, eu termino aqui esse tutorial do uso do Quartus 2 para a implementação de circuitos em FPGA. Espero que eu tenha conseguido passar o máximo de coisa para vocês e vamos às práticas.